paz do Senhor Jesus. Eu gostaria que vocês abrissem, por favor, a Bíblia em Filemon. Está ali antes de Hebreus. Filemon. Obrigado, Meire. Acharam? Se você não trouxe Bíblia, você pode acompanhar na projeção. Eu irei fazer a leitura exatamente na mesma versão que está sendo projetado. Vamos à leitura? Diz assim o texto: Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo esta carta junto com o nosso irmão Timóteo, a Filemão, nosso amado colaborador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro na luta, e a igreja que se reúne em sua casa. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois a sua bondade, ela tem revigorado o coração do povo santo. Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, eu prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu envio de volta você, e com ele vai o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo aqui comigo enquanto estou preso, por anunciar as boas novas. Assim, ele me ajudaria em seu lugar. Mas eu nada quis fazer sem o seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade, e não por obrigação. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. E já não é um escravo para você, é mais que um escravo. É um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Amém? Até aí, e depois eu farei a leitura conforme a gente vai conversando. Feche seus olhos, vamos orar? Deus, eu te louvo, Pai. Agradeço por esse dia, pelo seu cuidado. Te agradeço, Deus, por essa semana, Pai. E chegamos aqui, Deus, talvez no momento mais importante, Pai, do nosso dia. Fala, Deus, aos nossos corações, através da sua palavra, Deus, que é santa, poderosa. Instrua-nos, Pai, instrua a sua igreja, Deus. É a oração que eu faço, e eu a faço no nome de Jesus. Amém, irmãos? Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, ou acompanhe comigo aí no telão. Hoje nós, com a graça de Deus, começaremos a exposição dessa carta, de Paulo a Filemon. Vou dividir, em dois momentos. Tá? Então hoje a intenção é que vocês conheçam a fundo, essa carta, de forma que o texto se aproxime bastante de você, que fique bem claro o que está acontecendo aqui. Lógico que nós tocaremos no tema, no assunto principal dessa pequena carta,
E num segundo momento, que será na próxima quarta-feira, eu vou falar de um assunto bem específico e eu gostaria muito que você estivesse aqui com a gente na próxima quarta-feira. Eu vou falar especialmente no segundo momento sobre a questão da paternidade, né? Que tanto é falada aí. Então, eu vou mostrar para vocês, a partir do texto que nós estamos estudando, que esse lance de pai espiritual não é bem como a gente tem ouvido por aí, tá bom? Então, hoje é uma forma de nós conhecermos a carta, termos acesso à ideia central dessa carta, fazer algumas aplicações práticas para a nossa vida, e no segundo momento trataremos dessa pseudo-paternidade. Estão comigo, gente? Por favor, fiquem acordados aí. Se alguém estiver cochilando, você pega na pessoa aí, tá bom? Vamos lá? Nesse texto que nós lemos, é importante nós destacarmos 3 pessoas importantes aí. E eu gostaria que você fizesse um exercício comigo para poder acompanhar. Nós temos o Paulo, que é o autor dessa pequena carta. Então, Paulo, ele escreve essa carta a uma segunda pessoa, que também é muito importante para nós aqui. Essa segunda pessoa é Filemon. Então, eu tenho, de um lado, aquele que escreve, o remetente. Paulo é o escritor dessa epístola. E eu tenho, de um lado, o destinatário, aquele que vai receber essa carta, que é Filemon. E o assunto dessa carta, e vocês verão que tem muito a ver com algumas necessidades que nós temos, é acerca de alguém chamado Onésimo. Estão comigo? Então eu tenho Paulo escrevendo, eu tenho Filemon como o destinatário, e o assunto principal, toda a conversa de Paulo, o apóstolo, é falando sobre Onésimo. Estão comigo no raciocínio? Então nós vamos entender hoje o motivo que levou Paulo a escrever essa carta. Lembrando vocês que Paulo, neste momento, ele está preso. Muito provavelmente ele está preso em Roma, em meados de 60 depois de Cristo. Então, Paulo preso, ele escreve a Filemon a fim de ajudar Onésimo. Certo, gente? Está comigo aí? E é importante nós pensarmos o seguinte: o porquê que Paulo está intercedendo em favor de Onésimo. Então hoje nós vamos falar bastante acerca deste homem chamado Onésimo. A Bíblia, e essa é uma das passagens que nós acabamos de ler, vai dizer que Onésimo, o seu significado é útil. Então deixa isso gravado aí enquanto vocês me ouvem. Onésimo trata-se de uma pessoa útil. Amém? Guarda isso. Essa pequena carta, talvez não, a mais breve de Paulo, e também a mais pessoal de todas, né? As outras eram um pouquinho mais geral, né? Paulo falava com mais de uma pessoa, Paulo falava com a igreja. E aqui, além de Paulo falar com a igreja, Paulo vai falar com uma pessoa chamada Filemon. E Paulo, através dessa carta, ele vai nos ensinar o seguinte, guarda isso porque isso é muito importante, que em Cristo Jesus, nós devemos ter as nossas atitudes e nossos relacionamentos transformados. Esse é o tema dessa carta. Em Cristo Jesus, aquele que nasceu de novo, tem os seus pensamentos, os seus relacionamentos
e a sua atitude transformada. Sabe aquela ideia de que, esse é meu jeito e o que importa, sabe? Não, eu sou assim mesmo. Se você quer caminhar comigo, você tem que me aturar dessa forma, porque eu sou assim mesmo, sabe? A gente normalmente justifica, os nossos maus atos, nós justificamos alguns desvios, muitas vezes de caráter, e colocamos na conta ou na gaveta de que esse é meu jeito, então é assim que devem ser as coisas. Estão comigo no raciocínio? E essa carta, ela vai trazer à tona que não é assim. O fato de dizermos ou compreendermos que nós nascemos de novo está implícito ou junto, anexo, a ideia de que eu fui plenamente transformado. Você foi integralmente alcançado por Cristo. Ou seja, tudo em você deve mudar. A Bíblia, ela é um pouco mais profunda do que eu nesse caso. Ela fala que nós morremos e nós nascemos de novo, não é isso? E, consequentemente, tudo foi mudado, tudo foi transformado. A minha forma de pensar, o meu jeito de agir, a maneira de eu viver, a maneira com que eu falo e assim por diante. Então, essa carta, ela vai tocar em assuntos como esses. E de maneira muito mais profunda do que os desafios que eu e você, nós temos. Os nossos desafios, que muitas vezes demonstram o quanto nós estamos sendo falhos nessas áreas de relacionamentos, atitudes e assim por diante, não se compara ao desafio que Paulo tem em mãos e Paulo irá resolver. Estão comigo, gente? Todos estão me entendendo? Onésimo, segundo o texto, ele era um escravo de Filemão. Ele era um funcionário de Filemão. No contexto aqui do primeiro século, ele era uma propriedade de Filemão. O Filemão, ele era dono desse Onésimo. E acontece que o Onésimo, nós não sabemos o motivo, ele foge, ele abandona Filemão. Ele sai da casa de Filemão, ele foge de Filemão, e provavelmente, segundo o texto que nós iremos ler, é provável que nessa saída, ele tem às vezes roubado o Filemão. Olha aí na sua Bíblia, por favor. Versículo 18. Quando Paulo está escrevendo a Filemão, ele fala assim, se ele o prejudicou de alguma forma, ou se lhe deve algo, Paulo está dizendo, cobra de mim. Então Paulo tem em mente que quando o Onésimo fugiu, saiu da casa de Filemão, pode ser que ainda tenha roubado alguma coisa. E esse roubado não é no sentido de Onésimo ter furtado alguma coisa de Filemão. Pode ser que Filemão colocou alguns recursos na mão de Onésimo e pediu para ele comprar ou fazer o trabalho que ele deveria fazer, e Onésimo simplesmente não voltou para casa com os recursos que fora confiado a Onésimo. Estão comigo? E muito provavelmente Onésimo fugiu para uma cidade grande, perto de Colossos, que é onde Filemão morava. Vocês lembram que Filemão morava em Colossos? Vamos buscar aí no HD biológico. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 4. Versículo 9,
Diz assim, ó. Paulo agora está escrevendo aos Colossenses, né? Eu também envio Onésimo, irmão fiel, amado, que é um de vocês. Ele e Tíquico lhes contarão tudo que tem acontecido aqui. Ou seja, Paulo está enviando Tíquico e Onésimo. Aonde, irmãos? Aonde essa carta está sendo endereçada? A Colossos. Então, Filemon, que era quem receberia essas cartas, estava morando em Colossos. Estão comigo no raciocínio? Então, por isso que nós temos a informação de que Filemon é um morador de Colossos. Colossos não ficava tão longe dessas cidades de Éfeso, que era uma cidade grande, por exemplo, em torno de 160 quilômetros. É provável que Onésimo tenha se escondido numa dessas cidades maiores. Por quê, irmãos? Preste atenção em mim aqui, por favor. Nesse período, a lei romana que estava em vigor dava o direito a Filemon de, se Onésimo fosse encontrado, ele deveria ser devolvido a Filemon imediatamente. Se Onésimo fosse encontrado e realmente tivesse roubado Filemon, ele poderia receber uma marca com aço em brasa, marcando ele como alguém que descumpriu uma lei romana. Ele poderia ser morto, inclusive, tá? Ele poderia, diante dos olhos de toda a população, ser apedrejado, para que ficasse claro para todos que estavam vendo, como um outdoor na cidade de Colossos, que se algum escravo tornasse a fazer o que Onésimo fez, o pagamento seria o mesmo, seria morto. Então imagina você, eu gostaria que você fizesse o exercício agora, como estava a cabeça desse Onésimo, que fugiu da casa de Filemon, está muito provavelmente transitando por Éfeso ou por Roma, desesperado. Ele estava vivendo como alguém que se escondia, ele estava vivendo nos becos dessas cidades. E acontece que ele tem um encontro com alguém e a vida dele vai mudar através do encontro que ele tem. E eu pergunto para vocês, com quem que Onésimo encontrou? Onésimo, de alguma forma, nós não sabemos, encontra-se com Paulo, o apóstolo. Então, nesses becos da vida, Onésimo tem um encontro com Paulo, o apóstolo. O que me leva a pensar que Onésimo se encontrou com Paulo? Pelo menos dois motivos. O motivo mais claro e óbvio é o fato de Paulo estar escrevendo a Filemon acerca de Onésimo. Estão comigo? O segundo é o fato de que Onésimo pode ter procurado Paulo. Por quê? Filemon foi alguém que se converteu através da pregação de Paulo em Éfeso, muito provavelmente. Isso está lá em Atos. E quando Onésimo estava trabalhando para Filemon, como escravo, como funcionário, muito provavelmente o Filemon, que era pastor dessa pequena igreja de Colossos, havia de alguma forma conversado com Onésimo. Olha, eu me converti através da pregação do Paulo. E Onésimo, fugindo e em becos, falou: opa, eu posso talvez me encontrar com esse Paulo, que foi quem falou do evangelho para o meu ex-patrão Filemon. Estão comigo, gente? É uma costura aí, mas vai estar tudo certo, tá? Segura na mão de Deus aí, vamos. E então, agora nós temos Onésimo lá em Roma, sendo evangelizado pelo Paulo, o apóstolo. Amém?
E esse evangelho, irmãos, pensando no texto que nós lemos, ele abraçou de maneira muito profunda o escravo Onésimo. Olha aí o texto que nós lemos, o versículo 8. Diz assim, Paulo escrevendo a Filemão: por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, eu prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já estou velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus. Eu suplico que demonstre bondade a meu filho, quem, irmãos? A Onésimo. Onésimo está com Paulo em Roma. Onésimo agora se converteu. Só que Onésimo, irmãos, ele é um procurado. Ele é alguém que fugiu do seu Senhor. E por lei, ele precisa ser devolvido. Ele não pode, Onésimo, a lei romana, eu não gostaria que você pensasse agora, com a sua cabeça, do século 21, aqui do Ocidente. Senão nós vamos cometer um crime anacrônico. Se às vezes você estiver sentado aí, falando assim, puxa vida, mas é escravatura nesse momento, nós temos um problema grande. Não pense nisso agora. Isso nós vamos resolver num outro momento. Pense com a cabeça do ouvinte original. O ouvinte original estava falando assim, nossa, o Onésimo se converteu com a pregação do Paulo, só que ele ainda é um fugitivo, e ele fugiu roubando ainda, e segundo a lei romana, ele poderia ser maltratado, ele poderia ser machucado, ele poderia receber uma marca com brasa, ele poderia ser até morto, e Paulo tem que mandar ele de volta. Lembra? Vai ele e Tíquico, e eles vão com 2 cartas em mãos. Lembram disso? Uma carta que vai ser entregue à igreja de Colossos, que foi Colossenses que nós estudamos, e essa carta de Colossos vai passar por outras igrejas menores ali da Ásia, e uma outra carta que Tíquico vai ter que chegar lá em Filemão e vai falar assim, Filemão, está aqui uma carta que Paulo escreveu, e você tem que sentar, ler ela, e o Onésimo vai sentar do seu lado. Não faça nada com Onésimo até você ler essa carta. Porque, culturalmente falando, em termos de contexto, o Filemão às vezes nem ia olhar para a carta, ele já ia pegar a garganta do Onésimo ali e já chacoalhar. Então, por isso que eu disse para vocês que o tema dessa carta é: em Cristo Jesus, as nossas atitudes, os nossos relacionamentos, eles devem ser transformados. Trazendo mais para perto de mim e de você, quantas vezes nós queremos às vezes pegar, não precisa olhar para o lado, fica firme olhando só para mim, senão você vai às vezes, pegar alguém e... Quantas vezes por dia, acontece isso? Então esse texto vai nos fazer pensar. E Tíquico e Onésimo foi enviado por Paulo. Uma carta para Colossos e uma carta individual, específica para Filemão. E o conteúdo dessa carta de Filemão é o que nós temos em mão. Vamos lá, versículo 1 agora. Já tá fazendo sentido para vocês agora? Conseguiram se encaixar no ambiente histórico e cultural? Versículo 1 fala assim: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, Paulo está preso, escrevo esta carta junto com o nosso irmão Timóteo. Ou seja, Timóteo está acompanhando Paulo enquanto Paulo escreve. A Filemão, que é o nosso amado, que irmãos? Que é o quê? Ele é o pastor lá da igreja de Colossos e de pequenas igrejas circunvizinhas, Tiatira, Sardes, lembram disso? Lembram disso? Fala amém. Jesus, pastor. Vou voltar com a IBD, pastor. A todas as igrejas lá. Aí, o Filemão, ele é um colaborador. E a irmã,
Áfia, quem que é a irmã Áfia aí? Muito provavelmente a esposa de Filemão, certo? Então anota aí na sua Bíblia. A Arquipo, também nosso companheiro na luta, e a igreja que se reúne em sua casa. Ou seja, lembra lá nesse período não tinha um templo, uma igreja para onde ir. As igrejas eram igrejas nos lares. Então a igreja de Colosso era uma casa lá em Colosso, que alguém cedia e ali fazia o culto. O Filemão era o pastor, a irmã Áfia, sua esposa, ajudava, e ele tinha ali os seus diáconos, os colaboradores. Nesse caso aqui nós temos o Arquipo. E Paulo escreve no versículo 3, que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes dêem graça e paz. Sempre dou graças a meu Deus por você, agora falando específico a Filemão, em minhas orações. Pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Veja como Paulo está sendo perspicaz nas palavras. Filemão, eu tenho ouvido, talvez através de Epáfras, lembra que Epáfras que foi lá visitar Paulo? Tenho ouvido que o seu amor, Filemão, olha, ele é um amor grande demais. Você tem demonstrado esse amor, esbanjado esse amor em todo o povo santo. Vocês estão percebendo que Paulo está preparando assim? Seu amor é muito grande, Filemão. É como se Paulo estivesse falando assim, vamos ver, né, até onde vai esse amor do Paulo pelo povo santo. Paulo estava ouvindo que esse Filemão, que tinha um escravo que havia fugido, era alguém que estava trabalhando para o reino, havia se convertido, tinha uma igreja que se reunia na sua casa, e ele amava esse povo santo. E Paulo segue dizendo, acompanhe comigo aí, versículo 6. Eu estou orando para que você coloque em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Novamente, seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois a sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Vocês estão notando que Paulo está falando assim, Filemão, puxa vida, a igreja da sua casa está crescendo, a igreja aí na região está avançando, olha lá a igreja de Colossos, de Sardes, de Tiatira, toda a igreja florescendo, e você tem amado esse povo santo, a sua bondade tem me revigorado. Veja que Paulo está falando assim, em outras palavras, sem criar qualquer heresia, Filemão, você tem sido um sinal claro de Deus, aí aonde você foi plantado. Evidentemente você demonstra o caráter de Cristo Jesus. Filemão, olha, depois que você se converteu, ficou notório através das suas atitudes que você nasceu de novo. Eu posso ver externando a partir de você a bondade pelos santos, o seu amor pelos santos. E eu imagino que enquanto Filemão estava lendo essa parte, falando assim, realmente, nasci de novo, estou trabalhando, estou realmente produzindo para o reino. E o Filemão todo empolgado com as palavras bonitas de Paulo. E no verso 8, Paulo começa, ele fala, por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, eu prefiro pedir com base no amor. Paulo poderia falar com Filemão a partir de uma exigência. Nós estamos falando do apóstolo Paulo. Alguém que, nesse contexto, a sua autoridade apostólica, ele falou e pronto, não tem. Mas ele fala assim, não, mas eu prefiro conversar com você por amor. E ele segue. Eu já estou velho, provavelmente com 60 anos de idade, e agora prisioneiro de Cristo Jesus. Eu suplico, agora vem a parte, eu peço a você, Paulo, que sabe essa bondade que você tem por todos os santos? Sei, claro que eu sei.
Sabe esse amor que você tem por todos os santos da igreja? Lógico que eu sei, olha aí, está crescendo a igreja do Senhor Jesus, aqui em Colossos. Então, eu preciso que você demonstre essa bondade e esse amor para com Onésimo. Irmãos, você está visualizando? E ele poderia dar 2 passos para trás e falar: mas Paulo, ele me roubou, ele foi embora, ele me abandonou. O trabalho que ele deveria fazer aqui, que eu não pude fazer, eu tive que chamar outra pessoa para fazer. Além do dinheiro, que provavelmente ele levou de mim, eu tive que dispor de novos recursos para suprir a necessidade, a ausência dele aqui. E agora você está me mandando de volta. Ele está aqui sentado junto a mim, a minha mesa, junto com o Tíquico. E você falou que eu amo, que eu tenho bondade e que eu tenho que amar Onésimo. E se Paulo pudesse ouvir a indagação de Filemão, Paulo falaria: exatamente isso que eu estou pedindo para você. Pensa bem. E o texto segue dizendo, né? Eu tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Agora Paulo vai fazer um trocadilho muito importante, preste atenção. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado. Lembra que o nome Onésimo era útil? Paulo está dizendo assim: olha, eu sei que ele deveria ser útil para você, mas ele não foi tão útil quanto você precisava que fosse. Contudo, agora, ele é o que, irmãos? Muito, muito, muito útil. Onésimo, irmãos, teve um encontro com o Evangelho. Onésimo teve um encontro com Jesus. E foi, provavelmente, pelo escrito de Paulo aqui, deve ter sido algo profundo, irmãos, porque eu não vejo com facilidade Paulo recomendar alguém. Essa carta é uma carta de recomendação. Pega você que está aqui assentado, me ouvindo, pense em alguém aí que você tenha bastante confiança, e escreva uma carta de recomendação sobre essa pessoa a alguém. Não é fácil. Eu trabalho no segmento da construção civil. E eu tenho muito contato com profissionais da área da construção. E às vezes alguém me pergunta, fala: nossa, você não pode me indicar um pedreiro? Irmãos, eu não consigo. Eu falo: olha, eu até conheço muitos, mas eu não tenho coragem de recomendar. Hoje nós não temos essa confiança de indicar, de recomendar alguém. Às vezes a gente pensa 1, 2, 3, 4 vezes. E o Paulo, o apóstolo, um dos maiores proponentes do Novo Testamento, autor de 13 cartas do Novo Testamento, está recomendando Onésimo ao Filemão: olha, receba, porque aqui na prisão algo grande aconteceu na vida desse homem, ele foi transformado, e agora eu quero ver se de fato você, Filemão, foi transformado na mesma medida. Receba-o em sua casa e por amor. Pensa bem, né? Tem uma informação paralela, eu vou falar para vocês, eu achei muito bonita e eu defendo essa ideia. Depois de 30 anos, 50 anos desse período aqui, nós estamos provavelmente no ano 60, por volta do ano 100 e alguma coisa, Paulo, Pedro e todos os apóstolos que nós conhecemos já haviam sido mortos, martirizados. Paulo morreu
na masmorra, Pedro crucificado de ponta cabeça, João foi jogado dentro de um tacho com óleo quente e assim por diante. E se você tiver interesse em estudar a história da igreja, você vai notar que outros homens importantes para o cristianismo vieram suprindo a lacuna desses grandes expoentes. E um deles é conhecido como Bispo Inácio. Não sei se vocês já ouviram, mas eu gostaria de estimular vocês a estudarem a história da igreja. E Inácio, ele também é enviado para Éfeso, onde ele vai ser preso, e em seguida ele vai ser apedrejado. Que também Inácio foi um grande homem de Deus nesse primeiro século. E Inácio escreveu algumas cartas também, porque Inácio pastoreava algumas dessas igrejas, que foi deixada depois que Filemão morreu, depois que Paulo morreu, depois que Pedro morreu. E uma das cartas que Inácio escreve, ele escreve para alguém chamado... Um de cada vez, irmãos. Onésimo. E a carta que ele escreve para Onésimo, ela é escrita da seguinte forma: eu, Inácio, estou prestes a receber uma pena do Império Romano, e a ti eu escrevo, Bispo Onésimo, que atualmente é bispo de todas as igrejas da província da Ásia. Ou seja, depois do ano 100, 110, 120 mais ou menos, segundo os registros históricos, um bispo chamado Onésimo era alguém que pastoreava todas essas igrejas que foram plantadas pelo apóstolo Paulo. Igreja de Colossos, igreja de Éfeso, igreja de Tiatira, igreja de Sardes e assim por diante. E para mim, pensando nos estudos que eu fiz, faz todo sentido. Por quê? Só alguém, irmãos, com uma autoridade muito grande conseguiria dar conta desse recado. E muito provavelmente somente aquele que estudou, que foi formado aos pés de Paulo, o apóstolo. Só alguém que fora recomendado por Paulo, o apóstolo, conseguiria levar avante essa igreja, essa verdade. E esse registro fala que Onésimo substituiu Timóteo. Lembra que Timóteo ficou responsável de seguir com essa jovem igreja? Então, pensando nesses registros históricos, irmãos, eu gostaria que você enxergasse o brilho, a beleza que aconteceu aqui. Alguém que era escravo, que vivia profundamente maltratado pelo contexto social de sua época, ele foge, ele tem um encontro profundo com a mensagem do evangelho pregada a partir do apóstolo Paulo, ele tem a sua vida transformada, ele de fato nasceu de novo, ao ponto de ser recomendado pelo Paulo, o apóstolo, à igreja de Colossos, de forma que Filemão, seu senhor, o recebesse de volta. Irmãos, o evangelho, o nascer de novo, ele traz transformação profunda. Ele muda a minha e a sua vida de maneira profunda. Aquilo que talvez ninguém conseguiria enxergar em Onésimo, Paulo está dizendo agora: Filemão, você não tem ideia, Onésimo é alguém muito útil para você e para mim. Paulo está dizendo, para o reino de Deus. Amém, irmãos? Então veja que a primeira grande mudança que se dá pelo evangelho é a transformação de vida que acontece em Onésimo. O teste dessa grande salvação é quando nós chegamos em Filemão. Paulo fala, você
você foi transformado. Olha o seu amor, a sua bondade. Agora vamos ver na prática como isso está funcionando? Quantos lembram aqui da mensagem do missionário Edson Teixeira? Nós não temos autores na Bíblia, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, dizendo para Deus que o ama. Deus, eu te amo. Mas é possível ver, através da atitude desses grandes homens, que de fato eles amavam a Deus. Eu não preciso ver um Filemão dizendo, eu te amo, Deus, eu te amo, igreja. Através da atitude de Filemão, é possível ver que ele derrama amor a essa igreja, que ele derrama bondade a essa igreja, e que agora ele tem que derramar bondade e amor sobre a vida de Onésimo. Amém? Amém? Ninguém está dormindo aí não, né? Já vou encerrar. Aí Paulo vai agora falar o quanto esse Onésimo foi transformado. Olha aí. Gostaria de mantê-lo aqui comigo, enquanto estou preso. Assim ele me ajudaria em seu lugar. Veja que o Onésimo já foi para a guerra. Foi transformado, está com Paulo. E Paulo está falando assim, olha, eu queria ter esse camarada do meu lado. Eu gostaria de tê-lo aqui comigo. Mas eu nada quis fazer sem seu consentimento. Paulo sabia que Onésimo não era dele. Que ainda eles estavam debaixo de uma lei romana e Onésimo era propriedade do Filemão. E pasmem, se Onésimo não fosse devolvido e o Império Romano encontrasse Onésimo, acabou. Então Paulo fala, olha, eu não posso fazer nada sem seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo, para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você. Ele agora é mais que um escravo. Ele é o que, irmãos? Ele é um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você, como pessoa e como irmão no Senhor. Ele está dizendo basicamente o seguinte, o evangelho, irmãos. Lembra que nós viemos, eu falei muito disso com vocês. Ele não mantém a estrutura religiosa que diz o seguinte, eu sou judeu, eu tenho que viver desse jeito, vocês também têm que viver desse jeito. Vocês têm que obedecer. Olha, eu sou homem, eu tenho que estar de um lado, você mulher tem que estar de outro. Olha, eu sou gentil e você é livre, tem que essas repartições que Paulo veio tanto dizendo que não, todos agora que nasceram de novo fazem parte de um só corpo. Agora nós não somos mais, não existe mais a divisão, lembra? Judeus, gentios, livres, escravos, lembram disso? Agora nós somos todos, fazemos parte do mesmo corpo. Então, Filemão, o que você precisa entender é que esse Onésimo, eu sei que ele está voltando para você, só que ele não é agora apenas alguém que pode trabalhar para você. Ele e vocês foram enxertados na mesma videira e vocês fazem parte do mesmo corpo. E se vocês estão dizendo que Deus é o pai de vocês, automaticamente vocês são irmãos. Aí Filemão provavelmente vai falar, uau, o que aconteceu? Nesse momento, Filemão, se a gente pudesse assistir a cena, né, provavelmente estariam os dois abraçados, um chorando de um lado, o outro chorando de outro. O Filemão talvez seria um misto, né, de eu te amo demais, mas você não quer trabalhar para mim mais um pouco? Seria uma transição muito grande. Verso 17, portanto, se você me considera seu companheiro na fé, receba-o, como se você estivesse recebendo a mim, Paulo está dizendo. Se ele prejudicou, fique tranquilo. Se ele lhe deu algum tipo de prejuízo, eu vou pagar você. Fica tranquilo, Paulo está dizendo. Imagina, irmãos, Paulo escrevendo isso. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho.
eu pagarei e não mencionarei que você me deve a sua própria vida. Agora Paulo ele dá ele fala assim, eu vou te pagar. Ainda que o evangelho chegou a você por mim, teoricamente você me deve a sua vida, mas fica tranquilo, eu te pago. Veja que Paulo ele começa, preparando todo o ambiente, ele coloca o Filemão no lugar dele e ainda termina típico de Paulo mesmo, Escreva essa carta certo de que você fará o que lhe peço. E até mais. Ou seja, com certeza você vai me ouvir, você vai fazer o que eu lhe peço, receber o Onésimo na sua casa, e até mais, vai deixar ele livre, basicamente é o que Paulo está falando. Porque ele é muito útil para o reino de Deus. Solta, você precisa deixar esse irmão avançar no reino de Deus. E Paulo, mais uma vez, com muito jeitinho, vai falando com o Filemão. Por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que minhas orações sejam respondidas e eu posso voltar a visitá-lo em breve. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, manda lembranças. Marcos, Aristarco, Demos e Lucas, meus colaboradores, também enviam saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém? Deu para vocês entenderem aí todo o quadro? Isso é muito importante para a nossa segunda fala. Aplicações práticas, rapidinho, para você levar para sua casa e guardar no seu coração. Primeiro, irmãos, não subestime a graça de Deus. Pessoas que aos seus olhos podem não parecer útil, aos olhos de Deus, irmãos, é grandioso. É uma ferramenta enorme para o reino de Deus. Então, a partir dos fracos, Deus faz grandes coisas. Se você porventura entrou essa noite aqui, às vezes, até desanimado. Deus, eu acho que eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Talvez eu não tenha o dom, talento. Você não tem ideia, irmãos, do que Deus pode fazer em você e através de você. Não subestime a Deus. Apenas se coloque nas mãos dele. E fala, Deus, usa a minha vida aonde eu estiver. Deus vai fazer coisas grandiosas através de você. Amém? Você é muito útil para o reino de Deus. Segundo, uma das evidências da sua salvação, do fato de você ter nascido de novo, é a maneira como você demonstra amor e bondade. Não sei, talvez eu e você no lugar de Filemão, como nós agiríamos? Como você agiria? Sei lá, talvez você tenha aí alguns desafios não resolvidos para trás. Imagina que essa pessoa batesse lá na sua casa hoje. Você abrisse o portão e essa pessoa viesse te abraçar. Rapaz, eu mudei. Mudei, nasci de novo. Você pode até não estar vendo, mas eu nasci de novo. Como que você agiria? Como eu agiria? E a partir dessa instrução apostólica, que é a palavra de Deus, nós somos instruídos a abraçar essas pessoas e sermos convictos de que a graça de Deus, ela transforma pessoas. E se você achar que isso não é possível, olhe para você. Você é alvo da graça de Deus. Talvez poderia sermos nós bater na porta de alguém. E essa pessoa falar, não é possível que você foi transformado. Nasci de novo. Então, irmãos, seja útil no reino de Deus. Seja útil no reino de Deus. Deus pode fazer grandes coisas através da sua vida. E segundo, que a sua vida de salvação não seja uma vida oculta.
Demonstre a partir da sua vivência cristã atos de bondade, atos de amor, e muitas vezes esses atos se revelarão de maneira improvável, tá? O fato de você ser salvo e revelar o seu ato de amor e bondade não é chegar lá na sua casa, olhar para o seu esposo e falar assim: eu te amo. Eu sei que isso também é ato do grande amor de Deus. Até porque minha esposa falar assim: eu te amo, gente do céu, uma transformação enorme. Mas não é nesse sentido, irmãos. É no sentido daquele que traiu, daquele que roubou, daquele que feriu, daquele que machucou, bater a sua porta e falar assim: olha, alguém me recomendou, ele me deu uma carta, e eu chego com essa carta dizendo que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Eu nasci de novo, porque eu criei, eu fui batizado, eu fui transformado, e nas Escrituras diz que eu nasci de novo. Eu quero agora fazer parte, caminhar com você. Você é meu irmão e eu sou seu irmão. Amém? Coloque-se de pé. Irmãos, espero que vocês tenham entendido essa primeira parte. Na quarta-feira não falte, que nós vamos tratar de um assunto muito importante. Antes de nós fazermos a oração, eu gostaria de pedir para vocês que amanhã, durante o seu dia, lembrasse de mim, lembra lá do pastor Caio. Ore por mim, da hora que você acordar até a hora que você for dormir. Eu preciso fazer 2 provas amanhã durante o dia, e só a graça de Jesus, irmãos. Então, ore por mim, quando vocês lembrarem de mim, fala: Jesus, visita o pastor Caio, abençoa ele, ajuda ele, faz ele lembrar o que ele não está lembrando, que eu preciso muito da oração de vocês. Amém? Que essa palavra possa encontrar repouso no seu coração, que você possa ser transformado, que você tenha um final de quarta, quinta, sexta-feira abençoada. Feche seus olhos, vamos orar.